O Bordel da Francesa ficava estrategicamente localizado na entrada de Juazeiro, Bahia, numa esquina movimentada onde as estradas do sertão se encontravam antes de chegar ao porto do Rio São Francisco. Era pleno no Vicente III e a casa amarela desbotada pelo sol com suas características janelas verdes, importadas diretamente de Paris pela proprietária, era um marco conhecido por todos os homens num raio de 200 quilômetros. A construção de 2 andares tinha uma arquitetura peculiar, mistura do colonial brasileiro com toques franceses que Madame Françoise insistira em adicionar, uma varanda com grades de ferro trabalhado, cortinas de renda nas janelas e um letreiro discreto mas elegante que dizia apenas Pension Française para manter as aparências. Por ali passavam todos os tipos, tropeiros suados e empoeirados que chegavam com as boiadas depois de semanas na estrada, coronéis perfumados com água de colônia importada que vinham em suas carruagens com brasões falsos, padres que entravam pelos fundos usando roupas civis e chapéus puxados sobre os olhos, cangaceiros que deixavam os rifles Winchester na entrada como cavalheiros e pagavam em moedas de ouro roubadas, comerciantes viajantes que aproveitavam a distância de casa, até mesmo jovens sendo iniciados pelos pais na vida de homem. Flor de Lis, nome artístico que Madame Françoise, a cafetina francesa que se dizia viúva de um diplomata, mas que provavelmente fugiara de algum escândalo em Marsella, lhe dera ao comprá-la. Tinha acabado de completar 17 anos naquela semana. Estava na casa há exatos 3 meses e 15 dias. Contava cada dia como um prisioneiro marca os riscos na parede da cela. 3 meses que pareciam 3 anos. 3 meses que haviam envelhecido sua alma mais que todos os 17 anos anteriores. 3 meses desde que aprendera que o mundo dos homens era ainda mais cruel do que a fome e a seca que conhecera na infância. Seu nome verdadeiro era Benedita dos Santos Silva, a mais velha de 5 filhos de retirantes que morreram na terrível seca de 1902. O pai primeiro de febre após beber água de uma cacimba contaminada, a mãe 2 semanas depois de desgosto e fome, deixando 5 bocas famintas aos cuidados do destino. O tio Joaquim, irmão do pai, aparecera como um salvador. Prometeu cuidar das crianças, levou-as para sua casa em Juazeiro. Mas na primeira noite vendeu as 2 meninas, Benedita por 50 mil réis, sua irmã menor Rosa, de apenas 12 anos, por 30 mil réis para outra casa. Os 3 meninos foram abandonados na rua. O mais velho, Pedro, com 10 anos, teve que virar mendigo para alimentar os irmãos menores. Madame Françoise rebatizou Benedita como Flor de Lis porque, segundo ela em seu francês afetado, une fleur si belle si pure mérite un nom français ma chérie. Tu seras ma petite fleur de lis, le symbole de la royauté française. Uma flor tão bela e pura merece um nome francês, minha querida. Você será minha pequena flor de lis, o símbolo da realeza francesa. A francesa era uma empresária astuta. Ensinou Benedita a se portar como uma dama, como comer com garfo e faca, como segurar uma taça, algumas palavras em francês para impressionar os clientes mais refinados. Mas principalmente ensinou as artes sombrias de sua nova profissão, como fingir prazer quando sentia nojo, como sorrir quando queria chorar, como fazer um homem se sentir poderoso quando ela se sentia destruída. O segredo, ma petite, dizia Madame Françoise enquanto a maquiava pela primeira vez, cobrindo as olheiras de choro com pó de arroz, é imaginar que você está em outro lugar. Seu corpo fica aqui, mas sua mente voa. Imagine que está em Paris, no Champs-Élysées, vestida de seda e tomando champanhe. Os homens são apenas sombras passageiras. O que importa é sobreviver. Naquela fatídica noite de 23 de junho de 1903, véspera de São João, o movimento estava excepcionalmente fraco. As fogueiras já ardiam nas ruas, o cheiro de milho assado e quentão pairava no ar, e a maioria dos homens estava com suas famílias fingindo ser bons cristãos. As outras meninas aproveitavam para descansar. Esmeralda jogava cartas, Rubra bordava, Safira dormitava no sofá da sala. Apenas 3 clientes ocupavam os quartos naquela noite. 2 eram comerciantes viajantes, um vendedor de tecidos de Recife e um comprador de gado do Rio. Ambos partiriam de madrugada. O terceiro era o cliente mais temido e odiado da casa, Coronel Antônio Carlos Barbosa de Albicorte. O Coronel Barbosa, como era conhecido, tinha 40 anos completos, mas aparentava mais devido à vida de excessos. Era um homem alto, quase 1,90 m, com ombros largos de quem crescera domando cavalos e marcando gado. O rosto queimado de sol tinha rugas profundas de quem franzia o senho com frequência, olhos azuis herdados de algum ancestral português que contrastavam com a pele morena, bigode espesso sempre encerado nas pontas ao estilo dos coronéis da época. Era dono de 5 fazendas que se estendiam por 3 municípios, Juazeiro, Curaçá e Centro-Sé. Senhor de mais de 200 trabalhadores que viviam em regime de semi-escravidão, devendo sempre na venda da fazenda, presos à terra por dívidas que passavam de pai para filho.
Pai de 3 filhos legítimos com a falecida esposa Maria Antônia, Carlos de 10 anos, Luís de 8, João de 6 e de incontáveis bastardos espalhados pela região que jamais reconhecia. Sua crueldade era lendária. Mandara açoitar um vaqueiro até a morte por perder uma res no pasto, expulsara famílias inteiras, incluindo crianças e idosos, por atraso de uma semana no pagamento do foro, estuprara pelo menos 3 moças do povo que se sabia, provavelmente muito mais, sem consequências porque o juiz era seu compadre, o delegado devia-lhe favores e o padre recebia generosas doações, mas havia algo mais sombrio nele, algo que mesmo os outros coronéis achavam excessivo. Ele gostava de causar dor, não apenas física, mas emocional. Gostava de ver o momento exato em que a esperança morria nos olhos de suas vítimas. Flor de Lis o detestava com cada fibra de seu ser, com uma intensidade que às vezes a assustava. Ele vinha ao bordel toda quinta-feira, escolhia sempre ela, pagava o triplo do preço normal para tê-la a noite inteira, e a tratava com uma mistura perturbadora de brutalidade e obsessão. Você me lembra alguém? Dizia ele às vezes, quando estava muito bêbado, acariciando seu rosto com uma gentileza que não combinava com as marcas que deixava em seu corpo. Alguém que amei e perdi, alguém que me traiu, mas nunca explicava quem era essa pessoa, e Benedita aprendera a não perguntar. Naquela noite específica, ele estava particularmente violento. Havia perdido uma disputa de terras para o coronel Mendonça, um rival político, e a humilhação o consumia. Chegara já bêbado, cheirando a cachaça e charuto, os olhos vermelhos de raiva. Você vai me fazer esquecer, disse ao escolhê-la, apertando seu braço com força suficiente para deixar marcas. Hoje você vai me fazer esquecer tudo. No quarto, o quarto número 7 que era sempre reservado para ele, Benedita suportou o que parecia interminável. Mordia os lábios até sangrar para não gritar. Contava as telhas do teto para se distrair da dor. 143 telhas, sempre 143. Imaginava-se como os pássaros que via pela janela, livre voando para longe, para um lugar onde homens como o coronel não existiam. Eram exatamente 11 horas e 15 minutos da noite. Ela sabia porque o relógio da igreja havia acabado de badalar e estava contando os minutos para que tudo acabasse, quando ouviram os primeiros tiros. Bang, 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 depois gritos, muitos gritos. Morte ao coronel Barbosa, morte ao assassino, mais tiros. O som inconfundível de cavalos galopando, muitos cavalos, cascos batendo na terra seca como trovões se aproximando, gritos de homens, som de vidro quebrando. São os cangaceiros, gritou Esmeralda no corredor, sua voz aguda de pânico cortando o ar. Era o bando de Zé Trovão, não confundir com Lampião que viria depois, mas seu antecessor na região, igualmente temido. José Ferreira da Silva, conhecido como Zé Trovão por sua voz que ecoava como tempestade quando gritava ordens, comandava 30 homens bem armados. Vinham cobrar uma dívida de sangue muito específica. O coronel havia mandado matar Joaquim Ferreira, irmão mais novo de Zé Trovão, um rapaz de apenas 16 anos, cujo único crime fora se apaixonar por Rosália, uma das filhas bastardas do coronel que ele não reconhecia, mas também não deixava casar. O pânico tomou conta do bordel como fogo em palha seca. As meninas corriam seminuas pelos corredores, tropeçando umas nas outras, algumas pulavam pelas janelas sem se importar com a altura, outras se escondiam embaixo das camas ou dentro dos armários. Madame Françoise, sempre tão elegante e composta com seus vestidos de seda importados e seu coque perfeito, saiu correndo com o cofre de metal nos braços, o vestido verde esmeralda rasgado nos espinhos do jardim, perdendo as joias pelo caminho, mas sem se importar. Os 2 comerciantes fugiram completamente nus pela rua, o vendedor de tecidos deixando até a mala com as amostras, o comprador de gado esquecendo a bolsa com 400 mil réis em cima da cama. Coronel Barbosa, ainda sem camisa mas já com as calças, tentou alcançar seu revólver Colt .45 que estava no coldre pendurado na cadeira, mas antes que sua mão tocasse a coronha de madrepérola, a porta do quarto explodiu em 1000 lascas. 3 homens entraram atirando sem mirar, apenas querendo acertar. O coronel foi atingido imediatamente, uma bala no peito que o jogou contra a parede deixando um rastro de sangue no papel de parede francês, outra no braço direito que estilhaçou o osso fazendo-o urrar como um animal ferido, uma terceira na barriga que o fez se dobrar em agonia caindo de joelhos. Achamos o filho da puta, gritou um dos cangaceiros, um homem baixo e atarracado com a orelha esquerda faltando um pedaço. Ainda tá vivo o desgraçado. Zé Trovão vai querer acabar com ele pessoalmente, vai querer olhar nos olhos dele quando morrer, disse outro magro e alto com uma cicatriz que atravessava o rosto do olho esquerdo ao queixo. Vou chamar o chefe, vigia ele Cabrito, ordenou o terceiro saindo. Eles saíram correndo para chamar o líder, deixando apenas Cabrito de guarda na porta. O coronel, numa poça cada vez maior de seu próprio
próprio sangue que se espalhava pelo assoalho de madeira, tentava pateticamente se arrastar para debaixo da cama, deixando um rastro vermelho como uma lesma sangrenta, foi quando seus olhos encontraram os de Benedita, que estava paralisada no canto do quarto, pressionada contra a parede, coberta apenas por um lençol fino que mal escondia as marcas roxas em seu corpo. Por favor, ele sussurrou, e pela primeira vez desde que o conhecia, ela viu lágrimas genuínas em seus olhos, não as lágrimas de crocodilo que às vezes fingia para manipular, mas lágrimas de medo real. Por favor, não deixe, eu tenho filhos, 3 meninos, eles já perderam a mãe, precisam de um pai, mesmo que seja um pai ruim. Sua voz estava fraca, entrecortada, sangue escorria pelo canto de sua boca. Por favor, sei que não mereço, sei que fui um monstro com você, mas as crianças não têm culpa. Benedita podia ouvir os cangaceiros voltando, muitas botas pesadas na escada de madeira que rangia, vozes excitadas, sedentas de sangue. Tinha talvez 30 segundos para decidir. Podia deixá-lo morrer, Deus sabia que ele merecia. Podia até ajudar os cangaceiros, ganhar a gratidão deles, talvez até proteção. Podia se vingar de todos os meses de humilhação e dor, mas então lembrou de seus próprios irmãos, órfãos como ficariam os filhos do coronel. Lembrou da dor de perder os pais, e algo nela, algo que sua mãe havia plantado antes de morrer. Benedita, minha filha, o ódio corrói a alma, mas a misericórdia a liberta. Fez a decisão por ela. Seu olhar caiu sobre o alçapão no canto do quarto, parcialmente escondido sob um baú de madeira. Era onde Madame Françoise escondia as bebidas contrabandeadas da França, o ópio da China e os lucros que não declarava. Apenas ela e as meninas mais antigas conheciam sua existência, sem saber exatamente por quê, sem pensar nas consequências, movida por algo maior que a razão. Benedita tomou a decisão que mudaria não apenas sua vida, mas dezenas de vidas ao longo de gerações, com força que não sabia possuir, a força que vem da certeza inexplicável de estar fazendo a coisa certa mesmo que pareça errada. Agarrou o coronel pelos braços. Ele gemeu de dor, quase desmaiando. Ela o arrastou pelo quarto, o sangue deixando um rastro espesso no assoalho, como uma pintura macabra. O que está fazendo? Ele murmurou confuso, calado. Ela sibilou empurrando o baú e revelando o alçapão. Abriu a tampa pesada e, sem cerimônia, empurrou o coronel escada abaixo. Ele caiu com um baque surdo e um grito abafado. Ela desceu rapidamente atrás dele. O porão era úmido e escuro, cheirando a mofo, vinho azedo e ópio. Garrafas empoeiradas se alinhavam nas prateleiras. Caixas de madeira com escritos em francês se empilhavam nos cantos. Teias de aranha pendiam do teto baixo. Não faça nenhum ruído, ela sussurrou. Nenhum, ou morreremos os dois. Subiu correndo, fechou o alçapão, empurrou o baú de volta sobre ele. Pegou o tapete persa que decorava o quarto e jogou sobre o rastro de sangue mais óbvio. Não tinha tempo para mais. Quando os cangaceiros entraram, agora 5 deles, incluindo o próprio Zé Trovão, encontraram apenas ela, tremendo no canto. O tremor era real, o medo também, apenas o motivo era diferente do que pensavam. Quase 2 metros de altura, largo como uma porta, com braços que pareciam troncos de árvore, uma barba negra e espessa cobria metade do rosto, e uma cicatriz branca atravessava sua testa, lembrança de um facão que quase o matara. Seus olhos eram negros como carvão, e quando estava com raiva, as pessoas juravam ver o inferno neles. Pulou pela janela. Benedita apontou com mão trêmula, fazendo sua voz soar aterrorizada, o que não era difícil. Vi ele correndo para o lado do rio, estava sangrando muito, mancando. Zé Trovão foi até a janela, examinou. Havia de fato sangue no parapeito do braço do coronel quando tentara se apoiar antes. A janela estava aberta, a cortina rasgada. Para que lado ele foi? Para o rio, pelos fundos, desceu pelo telhado da cozinha. Trovão olhou para ela com suspeita. Por que eu deveria acreditar numa puta? Porque eu não tenho motivo para proteger ele. Benedita deixou a raiva real vazar em sua voz. Olha o que ele fez comigo. Deixou o lençol cair um pouco, revelando as marcas roxas em seus ombros e pescoço. Acha que eu ia salvar o desgraçado? A lógica convenceu Trovão. Atrás dele, não pode ter ido longe com 3 balas no corpo. Quero a cabeça dele hoje. O bando saiu em disparada, cavalos galopando na direção do rio, tochas acesas iluminando a noite, gritos ecoando pela cidade adormecida. Benedita esperou, contou até 100, depois até 200. Quando teve certeza de que haviam ido e que ninguém ficara vigiando, desceu ao porão. O coronel estava desmaiado, mas vivo, respirando de forma irregular.
A luz bruxuleante de uma vela que ela acendera podia ver a gravidade dos ferimentos. A bala no peito havia atravessado, milagrosamente sem atingir o coração ou pulmões. Entrou 2 dedos abaixo da clavícula direita e saiu pelas costas. Sorte ou milagre, não importava. A do braço tinha de fato estilhaçado o osso. O húmero estava em pedaços, o braço pendendo em ângulo estranho. Ele provavelmente nunca mais usaria esse braço completamente. A da barriga era mais preocupante. Estava sangrando muito e podia ter perfurado intestinos, o que seria sentença de morte por peritonite. Benedita não era médica, mas havia aprendido muito com sua mãe, que fora parteira e curandeira respeitada antes da seca destruir tudo. Conhecia ervas, sabia estancar sangramentos, havia visto ferimentos de faca e até de bala serem tratados. Trabalhou metodicamente, afastando o nojo e a repulsa. Rasgou lençóis para fazer bandagens. Os lençóis onde ele havia violentado tantas vezes agora serviam para salvá-lo. A ironia não passou despercebida. Usou a cachaça mais forte que encontrou para limpar as feridas. O coronel acordou gritando, mas ela rapidamente tapou sua boca com a mão. Grita de novo e eu mesma te mato, disse friamente. Para o ferimento do peito, fez compressas apertadas. Para o braço quebrado, improvisou uma tala com ripas de madeira de uma caixa de vinho, mas a ferida da barriga, examinou cuidadosamente. A bala havia entrado pelo lado direito, abaixo das costelas. Não havia cheiro de fezes, o que era bom sinal. Provavelmente não perfurara os intestinos, mas estava sangrando internamente com certeza. Lembrou de algo que sua mãe fizera uma vez com um homem esfaqueado. Pegou uma garrafa de conhaque francês caríssimo, despejou sobre a ferida. O coronel quase desmaiou de dor. Depois aqueceu a lâmina de uma faca na chama da vela até ficar vermelha. Isso vai doer, avisou. Pressionou o metal quente contra a ferida, cauterizando. O cheiro de carne queimada encheu o ar. Para a dor encontrou láudano no estoque de Madame Françoise. Ópio dissolvido em álcool, remédio e droga ao mesmo tempo. Forçou algumas gotas pela garganta do coronel. Por 3 dias e 3 noites, ela o manteve vivo naquele porão úmido e escuro que mais parecia uma tumba. O bordel havia sido completamente abandonado. As meninas fugiram para nunca mais voltar. A francesa desapareceu com o que pode carregar. Até os ratos pareciam ter partido. A cidade inteira estava em polvorosa. Os cangaceiros reviravam cada casa, cada rancho, cada buraco procurando o coronel. A família dele oferecia a recompensa de um conto de réis por informações. Seus inimigos já celebravam, dividindo mentalmente suas terras. Benedita subia furtivamente durante a madrugada para buscar água no poço dos fundos e comida na despensa abandonada. Fazia curativos 2 vezes ao dia, limpava as feridas que começavam a infeccionar apesar dos cuidados, forçava o coronel semiconsciente a beber água com açúcar e sal para não desidratar. No segundo dia, a febre veio forte. Ele delirava chamando nomes. Maria, Maria Antônia, perdoa, não queria, as crianças precisam, Carlos, Luiz, João, papai vai melhorar. Às vezes gritava coisas terríveis, mate todos, queime a casa, não deixe ninguém vivo. Outras vezes chorava como criança, mãe, mãe, por que me abandonou? Por que me deixou com ele? Ele me bate, mãe, me machuca. Benedita ouvia tudo em silêncio, começando a entender que o monstro tinha sua própria história de monstruosidade. No terceiro dia, a febre quebrou. Ele abriu os olhos e a viu inclinada sobre ele, pingando água em seus lábios ressecados com um pano limpo. Estou morto? Perguntou com voz rouca como lixa. Ainda não, mas foi por pouco. Onde estou? No porão do bordel? Todo mundo acha que você fugiu ou morreu no rio. Por que me salvou? Benedita ficou em silêncio por um longo momento, ela mesma procurando a resposta. Finalmente disse, não sei. Talvez porque minha mãe sempre dizia que até o diabo tem direito a uma chance de redenção. Talvez porque você disse que tem filhos e eu sei o que é ser órfão. Ou talvez porque eu precisava provar para mim mesma que sou melhor que você. Sou um homem mau. Você sabe disso. Fiz coisas terríveis. Com você inclusive. Eu sei. Cada marca no meu corpo me lembra. Então por quê? Porque minha mãe também dizia que o ódio aprisiona quem odeia, não quem é odiado. E eu não quero ser prisioneira do meu ódio por você pro resto da vida. O coronel a estudou com olhos que pareciam vê-la pela primeira vez, não como objeto, não como propriedade, mas como pessoa. Benedita, abençoada, nome bonito para... Ele parou. Para uma puta, pode falar. É o que eu sou agora. Eu ia dizer para uma santa, porque só uma santa salvaria o demônio que a torturou. Não sou santa, sou só uma menina que não teve escolha na vida, mas dessa vez eu escolhi salvar você. Não sei se foi certo ou errado, mas foi minha escolha. Durante os dias seguintes de recuperação no porão, eram necessários para que ele pudesse andar sem desmaiar. O coronel começou a falar, não para se justificar, pois sabia que não havia justificativa, mas como quem confessa pecados antes de morrer,
ou como quem tenta entender a si mesmo pela primeira vez, nasci bastardo, contou numa noite a voz fraca mais clara, filho do velho coronel Barbosa com uma escrava chamada Luzia, ela era índia, capturada numa entrada no sertão, linda dizem, o velho a estuprou e eu fui o resultado. Pausa, bebeu a água que Benedita ofereceu. Minha mãe morreu no parto. Dizem que de desgosto, mas provavelmente foi hemorragia. O velho me reconheceu porque a esposa legítima era estéril e ele precisava de um herdeiro, mas nunca me amou, nem me odiava. Eu simplesmente era uma ferramenta, como um touro reprodutor. E a família, os parentes me chamavam de o mestiço, o bastardo, o erro do velho, o filho da Índia. As mulheres da família me olhavam com nojo, os primos me batiam e o velho dizia que era bom para me fortalecer. Deve ter sido difícil. O coronel riu amargo. Difícil? Foi um inferno. Aprendi com 5 anos que neste mundo ou você é o lobo ou é a ovelha, ou você causa dor ou sente dor. Escolhi causar. E funcionou por um tempo. Me tornei pior que todos eles. Mais cruel, mais violento, mais temido. O velho finalmente me respeitou. Não me amou, mas me respeitou. Antes de morrer, deixou tudo para mim. Deserdou os sobrinhos legítimos. E sua esposa, Maria Antônia, o rosto dele mudou, suavizou. Maria foi meu milagre. Filha de um fazendeiro endividado, foi obrigada pelo pai a casar comigo para saldar as dívidas. Eu esperava que ela me odiasse. Estava preparado para ser cruel com ela também. Mas ela me tratou com gentileza, não com medo ou submissão, mas gentileza genuína, como se visse algo em mim que nem eu via. Na noite de núpcias, quando me aproximei dela, ela disse, sei que você pode me forçar, mas prefiro que me conquiste. Será que consegue? E conseguiu. Levou tempo, meses. Ela era paciente, inteligente e engraçada. Me fazia rir, coisa que eu não fazia desde criança. Quando finalmente nos deitamos juntos, foi diferente. Pela primeira vez na vida, o sexo não foi sobre poder ou dominação, foi sobre amor. Por 10 anos fui quase um homem decente. Ela me mudou. Tivemos 3 filhos lindos. Eu ainda era duro, mas justo. Os empregados me respeitavam em vez de apenas me temer. O que aconteceu com ela? Tuberculose. Começou como uma tosse, depois sangue, depois definhamento. Morreu em 6 meses, cuspindo sangue e pedindo para eu cuidar bem dos meninos. Prometi. E no dia seguinte ao enterro, quando olhei para as crianças e vi os olhos dela me encarando de volta, não aguentei. Mandei-os para a casa da mãe dela em Salvador. Por quê? Porque sabia que sem Maria eu voltaria a ser o monstro, e não queria que eles vissem, não queria que crescessem me odiando, mas mandando embora eles cresceram sem pai, melhor sem pai do que com um pai monstro, e voltou a ser cruel, pior, me tornei o que sou agora, ou era, porque o homem que você conheceu já morreu, morreu com 3 balas naquele quarto. Uma semana se passou, o coronel já conseguia ficar sentado sem desmaiar, até dar alguns passos. O braço direito estava definitivamente inutilizado, conseguia mexer os dedos, mas não levantá-lo. A ferida da barriga cicatrizava devagar, mas sem infecção grave. Numa manhã, enquanto Benedita trocava os curativos, ele fez a proposta que mudaria tudo. Fuja comigo, Benedita. Ela parou, a mão com a bandagem suspensa no ar. O quê? Tenho dinheiro escondido em vários lugares. Muito dinheiro. Ouro enterrado, joias, títulos ao portador. Podemos sumir daqui, ir para o Maranhão, Pará, Minas, até para o Sul se quiser, começar vida nova. Por que eu faria isso? Porque você não tem futuro aqui, o bordel acabou, você é conhecida como prostituta, que mais pode fazer? E por quê? Ele hesitou. Porque você me salvou quando todos queriam me ver morto. Porque em uma semana cuidou de mim com mais gentileza do que recebi desde que Maria morreu. E porque você me faz querer tentar ser melhor. Você tem 40 anos, eu tenho 17. E daí? Meu pai tinha 60 quando casou com minha mãe de 15. Isso não é argumento a favor? Justo.